Olá a todos, o meu nome é Alexandre, sou estudante do 4º ano de Fisioterapia e hoje vamos aqui a uma introdução do nosso sistema esquelético. Espero que gostem deste vídeo, se gostarem, subscrevam, deixem um like e não se esqueçam de comentar para sugerir novos conteúdos. Não vos vou fazer perder mais tempo e bora para a vinheta! O sistema esquelético forma a estrutura do nosso corpo. Ele sustenta os nossos órgãos, as nossas vísceras, bem como protege estruturas muito importantes, tais como o cérebro, o coração, os pulmões, entre outros. O sistema esquelético armazena também minerais tais como o cálcio, o fósforo e o magnésio, mas também tecido adiposo. Uma função fundamental deste sistema é a produção de células sanguíneas que ocorre na medula óssea, tais como os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Pelo facto dos músculos se inserirem nos ossos, o sistema esquelético também vai ter um papel fundamental ao nível da locomoção. No fim deste início cinemático já percebemos as principais funções aqui do nosso sistema esquelético. São elas, por exemplo, a proteção, que aqui a caixa torácica nos dá, por exemplo, aos nossos pulmões e ao nosso coração, ou o nosso crânio dá ao nosso cérebro e as vértebras à medula espinhal, não é? Ao sistema nervoso. Além disso, os ossos também são muito importantes para armazenar minerais, como o cálcio e o fósforo, e ainda produzir aqui dentro na medula óssea células do sangue, como glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Mas existem outros componentes aqui do nosso sistema esquelético, não são só os ossos. Ele é formado também aqui, por exemplo, conseguimos ver cartilagem, que vai aqui unir, por exemplo, o externo às nossas costelas, ou, por exemplo, aqui cartilagem também que vai formar os discos intervertebrais, permitindo que as nossas vértebras possam sofrer alguma compressão. E também temos cartilagem, por exemplo, nas superfícies articulares, para permitir que os nossos ossos se movam de forma mais harmoniosa. Mas existem outros dois componentes do sistema esquelético sem ser os ossos e a cartilagem. São eles os ligamentos. Aqui os nossos ossinhos estão ligados por ferros, mas na vida real quem reúne os ossos uns aos outros são os nossos ligamentos, também permitindo que eles cedam a algumas tensões. E o último componente são então os tendões, que vão unir o quê? Os músculos aos ossos. Quando os músculos criam tensões, como eles estão inseridos nos ossos, vão fazer que os ossos se movam e assim os músculos vão permitir o movimento do nosso esqueleto. Agora que nós já conhecemos os vários componentes do sistema esquelético, vamos classificar os ossos quanto à sua forma. E vamos perceber que existem ossos longos, como por exemplo este que conseguimos aqui ver, que é o fémur. Conseguem ver que ele é um osso muito comprido. Os ossos longos eles predominam em comprimento. Vamos ter também ossos curtos, como por exemplo aqui os ossos do carpo, onde está o laser, que formam o nosso punho. São ossos, como podem ver, muito pequeninos, daí serem ossos curtos. Vamos ter também ossos achatados, que também podem ser designados de chatos, e são os ossos, por exemplo, aqui do nosso crânio. Eles são mesmo achatados, daí o seu nome. Vamos ter ainda ossos irregulares, como por exemplo aqui os ossos da nossa coluna vertebral, bem como por exemplo os ossos da pelve, por serem todos diferentes e não terem uma forma semelhante a osso nenhum no nosso corpo. E por fim, vamos ter os ossos sesamoides, que são basicamente ossos que vão estar cobertos por ligamentos, como por exemplo aqui o caso da nossa patela, em que nós encontramos o ligamento patelar a cobri-la. Pondo uma imagem sem ligamentos, percebemos que ela de facto ficava ali debaixo dos ligamentos. Existem outros ossos no corpo humano também sesamoides, cobertos por ligamentos, como é o caso do pisiforme ao nível do nosso punho. Agora que nós já conhecemos os vários tipos de ossos, vamos então perguntar-nos afinal de que é feito um osso, não é? E os ossos, tal como os ligamentos, a cartilagem, os tendões, eles são formados essencialmente por tecido conjuntivo. Mas isto é muito redutor. Vamos falar agora da matriz óssea, ou seja, da constituição do osso. O osso vai ter uma parte celular, que são as células que produzem osso, e a parte extracelular, que é no fundo o produto que estas células produziram. Começando por falar da matriz extracelular, ela divide-se em matéria orgânica e em matéria inorgânica. A matéria orgânica é formada por moléculas orgânicas, como proteínas, glícidos. E quais é que são estas? Vamos ter aqui na matéria orgânica o colagênio, os proteoglicanos, a substância amorfa, e a matéria orgânica vai dar muito de flexibilidade aos nossos ossos e suporte. Já a matéria inorgânica, que vai ser formada essencialmente por minerais,
como o cálcio e o fósforo, formando cristais de hidroxipatite, que é o nome que se dá a estes cristais formados por cálcio e fósforo, ela vai ser muito importante para conferir rigidez ao nosso osso. Portanto, matéria orgânica dá flexibilidade e suporte, enquanto a matéria inorgânica dá, então, rigidez ao nosso osso. E é também importante perceber que as células que vão produzir matriz extracelular se chamam de osteoblastos. E são estas que nós conseguimos aqui ver nesta imagem. E basicamente os osteoblastos eles vão acabar por produzir muita matriz extracelular, portanto proteínas, colagênio, formando aqui então o tecido ósseo. E no fim, quando estas células estiverem envolvidas então da matriz que produziram, elas vão se designar de osteócitos, que são as células então finais que formam o nosso osso. Além dos osteoblastos, existem outras células com uma função exatamente oposta, que se chamam de osteoclastos, ou seja, os osteoclastos vão destruir tecido ósseo. Mas por que é importante que haja uma boa atividade entre os osteoblastos e os osteoclastos? Porque os osteoclastos vão remover tecido ósseo velho, enquanto os osteoblastos vão formar outra vez tecido ósseo novo. Mas existem algumas patologias, como por exemplo na osteoporose, em que o equilíbrio fica alterado, ou seja, existe uma maior atividade de osteoclastos do que de osteoblastos. Logo vamos ter uma maior destruição pelos osteoclastos de osso e os osteoblastos não vão conseguir repor esse osso. O que vai acontecer é que vamos então ter uma perda de tecido ósseo pela falta de reposição de osso e aí a densidade óssea vai diminuir e vai haver uma maior propensão para fraturas. Agora aqui em formato de slide, vou-vos explicar como é que o osso é organizado. Vocês lembram-se que os osteoblastos produziam a matriz extracelular, não é? E quando eles ficavam rodeados por essa matriz, designavam-se de osteócitos. E é exatamente isto que estamos aqui a ver. Só para vocês terem uma melhor ideia, o que estamos aqui a ver é uma vista de cima do osso. Aqui seria a sua parte de fora e aqui é uma parte mais interna. Eu até vou pôr agora o modelo anatómico para ser mais fácil para vocês entenderem. Portanto, aqui é a parte de fora do osso e indo para cima é o que nós estamos aqui a ver, estes anéis concêntricos, que é o que vemos. E como é que estes anéis concêntricos se chamam? Eles vão se chamar de lamelas. Eles são formados por matriz extracelular que os osteoblastos produziram. E os espaços entre as lamelas, eles designam-se de lacunas. E é exatamente nestes espaços que nós encontramos aqui entre as lamelas que os nossos osteócitos se vão encontrar. E vocês veem aqui que encontramos aqui um osteócito em grande, como se estivéssemos a ver em microscópio, e é importante perceber que os osteócitos eles vão ter uns prolongamentos celulares que se vão estender ao longo da matriz extracelular. Estes prolongamentos extracelares, que é como se fossem estes bracinhos dos osteócitos, designam-se de canalículos, que vão ser responsáveis também por nutrir os osteócitos, uma vez que os osteócitos estão presos na matriz extracelular, que não vai permitir a difusão de substâncias. Além disso, os osteócitos eles vão manter a integridade da matriz óssea, já que após a sua morte, o osso vai ser reabsorvido e renovado. Algo muito importante nós sabemos quando falamos aqui dos nossos ossos é que a sua superfície mais externa designa-se de periósteo, peri de periferia, aquilo que está cá mais de fora, não é? E o periósteo vai ser formado por colagênio, vasos sanguíneos e nervos. E é por ter nervos que quando ocorrem fraturas ósseas vai doer tanto, não é? Porque os nervos vão enviar informações para o nosso cérebro de dor. E, além disso, o periósteo, um pouco mais internamente, vai também ter osteoblastos e osteoclastos. Mas a camada mais interna do osso, que nós não conseguimos aqui ver, ela vai ser revestida por endósteo. Endo de dentro, daí o seu nome. Então, o endósteo vai ser também formado por tecido conjuntivo e vai revestir a superfície interna dos ossos, como por exemplo a cavidade onde está alojada a medula óssea. A medula óssea é uma substância gelatinosa que vai preencher as cavidades de osso esponjoso, que vamos ver o que é mais à frente, e também as cavidades medulares dos ossos longos. Basicamente existem dois tipos de medula óssea. A medula óssea vermelha, que está presente na maioria dos ossos das crianças, e esta vai produzir basicamente células sanguíneas, como glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Nos adultos, a medula óssea vermelha está apenas presente em alguns ossos, tais como ossos do crânio, a clavícula, o externo, costelas, escápula, vértebras e pelve.
E o outro tipo de medula óssea é a medula óssea amarela, que está presente na maioria dos ossos dos adultos. Esta não vai produzir células sanguíneas, pois o que ela faz é armazenar tecido adiposo. Algo muito importante de saber quando nós falamos de ossos é que os ossos são formados por dois tipos de tecido ósseo. Vamos ter o osso compacto e o osso esponjoso. Quando olhamos aqui para o fémur, não é? Isto é um corte do fémur, percebemos que esta parte aqui parece mais rígida e ela é então formada por osso compacto, e aqui esta parte que parece que tem buraquinhos lá no meio, não é? Parece aqui um queijinho, ele é formado por tecido ósseo esponjoso, daí o seu nome. Porquê? Porque o tecido ósseo compacto ele vai ser mais rígido e mais denso, enquanto o tecido ósseo esponjoso ele vai ser menos rígido e menos denso, existindo maior número de espaços entre as células ósseas, não é? Os osteócitos. Começando pelas características do osso compacto, os vasos sanguíneos vão penetrar no osso compacto. Nós conseguimos aqui ver então os vasos sanguíneos, aqui a artéria e a veia, não é? A penetrar no osso compacto, e as lamelas, que nós já falámos quando falámos da formação do osso, elas vão ser concêntricas, ou seja, vão formar aqui uns anéis à volta dos vasos sanguíneos que vão ficar alojados nos canais centrais, que também são designados de canais de Avers, que vamos já a seguir ver. Enquanto aqui o osso esponjoso ele vai ser constituído por trabéculas, que basicamente são estas lamelas com osteócitos que vão estar entre as camadas e osteoblastos à superfície. A orientação das trabéculas vai ser paralela à linha de stress, e isto vai ser muito importante. Pensando, se o osso for comprimido nesta direção, as trabéculas também vão ser nesta direção para conseguir aumentar a sua resistência a cargas mecânicas. E percebemos que no osso esponjoso, ao contrário do osso compacto, que vemos aqui vasos sanguíneos a penetrá-lo, o osso esponjoso, os vasos sanguíneos não vão penetrar nas trabéculas. E lembram-se então aqui dos canais de Avers do osso compacto. E é exatamente isso que vamos agora falar. Para compreendermos o sistema de Avers, é fundamental percebermos o que é que estamos aqui a observar. Basicamente isto é um corte de osso, não é? Aqui esta parte mais externa é o periósteo, portanto este bordo seria aquilo que nós vemos quando observamos um osso de fora, não é? E aqui é a parte mais interna do osso. Conseguimos até aqui observar o endósteo. O sistema de Avers basicamente vai ser constituído por um canal de Avers, ok? Cada sistema é formado por um canal e estes canais é por onde vão passar vasos sanguíneos. Conseguimos aqui ver então esta imagem, não é? Aqui onde está o laser, e o que vemos aqui à direita é o zoom do que está aqui. E no fundo o canal de Avers é esta cavidade por onde vão passar vasos sanguíneos. E vocês lembram-se que só no osso compacto é que os vasos sanguíneos penetravam no osso, e basicamente este sistema de Avers ele vai ser um canal, não é? Que vai poder então correr 4 a 20 lamelas concêntricas, que são estas aqui. Portanto, conseguimos ver aqui um canal de Avers e percebemos que ele é de facto bastante comprido. E qual é que é a sua importância? Se ele vai permitir a passagem de vasos sanguíneos e linfáticos para percorrer ao longo do osso, ele basicamente vai ser muito importante para nutrir os osteócitos. Conseguem ver aqui estas bolinhas pretas? Eles são os osteócitos, e estes prolongamentos, estes bracinhos que parece que os osteócitos têm, são aquilo que nós falámos que eram os canalículos. E basicamente eles vão então nutrir o ósteon, que é a unidade estrutural do nosso osso. Para além do sistema de Avers, formado pelos canais de Avers, não é? Temos os canais de Volkmann. Vocês lembram-se que os canais de Avers permitiam a passagem de vasos sanguíneos ao alto, enquanto aqui os canais de Volkmann vão permitir a passagem de vasos sanguíneos transversalmente. Ou seja, estes vasos sanguíneos que vão passar nos canais de Volkmann, eles vão atravessar as lamelas do sistema de Avers e vão fazer aqui a comunicação entre os vasos sanguíneos que estão nos canais de Avers. E estes vasos são muitas vezes ramos de vasos que se ficam no canal medular, ou não tantas vezes, mas também no periósteo. Nesta etapa do vídeo já entendem, portanto, os vários tipos histológicos de osso, o osso compacto e o osso esponjoso. Também já entendem os constituintes do osso, e isto vai ser muito importante para nós conseguirmos distinguir os vários tipos de osso que classificamos quanto à estrutura e à sua forma no início do vídeo. Vamos começar por falar dos ossos longos, que, como vocês se lembram que falámos, eram os ossos em que o comprimento predominava, ou seja, basicamente são os ossos mais compridos do corpo humano.
Temos aqui o exemplo do fémur, que é mesmo o mais comprido do corpo humano. Temos também a tíbia, o perónio, o húmero, mas existem outros, como por exemplo o rádio e o cúbito do antebraço, não é? Mas o que importa aqui perceber é como é que podemos dividir os ossos longos. Olhando aqui para um húmero cortado, não é? Conseguimos perceber que a extremidade destes ossos longos se designa de epífise, o mesmo ocorre ao nível do fémur, ok? O húmero é só aqui um exemplo de todos os ossos longos. A extremidade é a epífise, conseguimos ter aqui uma epífise proximal e uma epífise distal. A epífise é formada por osso esponjoso e no espaço entre as trabéculas vai estar lá medula óssea. A maior parte do osso, ou seja, a porção maior, a mais comprida, é a diáfise, que é esta parte aqui maior, onde se encontra a medula óssea e que está alojada na cavidade medular, como conseguimos agora ver nesta imagem, não é? E aqui o osso compacto, que é o principal constituinte da diáfise, e depois vamos ter a metáfise, que é aquilo que fica entre a epífise e a diáfise, portanto é aquela que está no meio. Pensem assim, metáfise de estar no meio da epífise e da diáfise. E ela, tal e qual como a epífise, também vai ser constituída por osso esponjoso. Os ossos longos é aqui a parte mais complexa, os outros ossos vão ver que é muito simples. Então, indo para os ossos achatados, como por exemplo os ossos do crânio, do externo, a escápula e as costelas, estes ossos, por serem achatados, são bons sítios para inserção muscular, existem lá muitas inserções musculares, e no fundo a sua constituição é quase como se fosse uma sanduíche. De fora está osso compacto a fazer uma sanduíche e o recheio da sanduíche vai ser osso esponjoso. Portanto é osso compacto à volta de osso esponjoso. E o que vamos ter aqui depois são os ossos curtos que também falámos, como os ossos do tarso, aqui o cuboide, o navicular, os três cuneiformes, ou aqui os ossos do carpo, não é? Se ainda não aprenderam, não faz mal nenhum. Mas são estes ossos aqui que têm um aspecto muito cuboide. E isto é por causa da sua constituição, que vai ser basicamente uma fina camada externa de osso compacto, ou seja, o que nós estamos aqui a ver de fora é osso compacto, mas lá dentro vai ter osso trabecular e também medula óssea. E por fim vamos falar dos ossos irregulares. Esses obviamente têm uma forma e estrutura irregular, daí o seu nome, e eles são geralmente formados por uma fina camada de osso compacto. Conseguimos aqui observar ao nível da coluna vertebral. Aqui o que está dentro do corpo vertebral vai ser osso esponjoso, que vai estar coberto então pelo osso compacto que vai ficar à volta. Alguns exemplos são os ossos da coluna vertebral, não é? Que são as vértebras. Vamos ter também os ossos da pelve e também aqui o exemplo do esfenoide, que é um osso diferente de todos os outros. Por fim, vamos falar da cartilagem, que é outro componente do nosso sistema esquelético. E o que é a cartilagem? Ela é um tecido vivo formado por células e matriz extracelular. As células maturadas da cartilagem designam-se de condrócitos, ou seja, são as células maduras. E as células que deram origem aos condrócitos são os condroblastos, que é muito semelhante ao que ocorre no osso, em que os osteoblastos originam osteócitos. As terminações são iguaizinhas. Condro, a única diferença é que condro vem de cartilagem. E tal e qual como no osso, a parte mais de fora da cartilagem designa-se de pericôndrio, que no caso do nosso osso iria ser periósteo. E existem três grandes tipos de cartilagem. Vamos ter a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a fibrocartilagem. E vamos agora falar pormenorizadamente de cada uma delas. O primeiro tipo de cartilagem que vamos falar com mais pormenor é a cartilagem hialina. Olhando aqui para esta imagem da placa epifisária ou placa de crescimento, que era onde os ossos longos crescem em comprimento, e ela é formada precisamente por cartilagem hialina. E nós percebemos que no fim do crescimento ósseo, a cartilagem hialina ela vai ser substituída por tecido ósseo, como vemos aqui no osso adulto. Já não vemos então cartilagem, mas vemos sim já tecido ósseo. E conseguimos também observar aqui nas superfícies articulares dos ossos, elas também são revestidas por cartilagem de hialina. Como por exemplo, da articulação do joelho, aqui a azul temos a cartilagem de hialina a revestir os côndilos femorais e os pratos tibiais. Temos aqui também a azul a hialina a revestir a cabeça do húmero, ou aqui a revestir a cabeça do fémur. Portanto, tanto aqui no joelho, como no ombro, como na articulação coxofemoral, bem como na tibiotársica, existe uma grande quantidade de hialina a revestir as superfícies articulares. E porquê? Porque estas são áreas onde é necessária um suporte forte, mas também alguma flexibilidade, para permitir os nossos movimentos normais, não é? Das articulações. Existe outra cartilagem que é a fibrocartilagem. A
a fibrocartilagem, ela tem um colagênio mais espesso, ou seja, vai ser uma cartilagem, se tem um colagênio mais espesso, à partida vai ser muito forte, mais forte que as outras anteriormente. E ela é ligeiramente compressível, ela vai possuir também mais colagênio que proteoglicanos. E vocês pensem, se nós temos um colagênio mais espesso, logo daí uma cartilagem mais forte, ela vai ser necessária em sítios de alto impacto, precisamente aqui nas nossas vértebras, que vão estar expostos todo o dia a forças compressivas, e também aqui ao nível dos nossos meniscos da articulação do joelho. Portanto, zonas onde geralmente são submetidas a muita compressão, vamos ter fibrocartilagem, já que é uma cartilagem forte e ligeiramente compressível. E por fim, temos a cartilagem elástica. Existe então uma grande quantidade de fibras elásticas que lhe dá uma maior elasticidade, e vamos ter também quantidades variáveis de colagênio. Está presente, por exemplo, aqui na epiglote, que é aquela membraninha, quando se dá a deglutição, ela vai fechar a via aérea para evitar que os alimentos vão para lá. A nossa laringe, não é? Muito importante para a fala. E também nas nossas orelhas, é formada por cartilagem elástica, e nós percebemos isso porque a nossa orelha é muito maleável. E chega assim ao fim mais um vídeo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, subscrevam, deixem o comentário e o like, que ajuda muito o canal. Espero-vos no próximo vídeo e até à próxima.